Ok, então, muito boa tarde a todos aqueles que já nos acompanham. Não vamos atrasar muito para depois não terminarmos também muito tarde. Estes 2 dedos de conversa que nós queremos ter hoje aqui convosco fazem parte de uma atividade do PCE, do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar. Este é um projeto da CIMRL, da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, e envolve 10 municípios. É um projeto com uma dimensão significativa, envolve 37 técnicos dos vários municípios, em 7 áreas distintas, desde psicomotricidade, terapia da fala, professores de primeiro ciclo, mediação, psicologia, sociologia e também a nutrição. Aqui estamos representadas as 3 nutricionistas dos municípios de Pombal, eu, o caso, da Marinha Grande e de Leiria. Portanto, o meu nome é Juliana Silva, eu sou nutricionista, e então estou na Câmara de Pombal desde 2013 e estou aqui a apoiar este projeto. As minhas colegas? Inês. Olá, eu sou Inês Oliveira, sou nutricionista do projeto PCE do município de Leiria e estou neste projeto desde o ano passado. O meu nome é Marta Malhó, estou na equipa multidisciplinar do município da Marinha Grande desde dezembro de 2018, se eu não estou em erro. Não estou a enganar aqui com o tempo. Ok. Vamos então tentar, nestes 2 dedos de conversa com nutrição, transmitir-vos um pouco de algumas estratégias que podem ter com a alimentação, de forma a atingir o principal objetivo deste plano, que é mesmo promover o sucesso escolar ou combater o insucesso escolar. E nós sabemos que a alimentação pode ter um papel preponderante no desenvolvimento físico e psíquico das crianças, daí temos encontrado esta forma de chegar às famílias num período um bocadinho atípico que nos encontramos atualmente. Foi esta forma online que nós escolhemos para poder chegar ao máximo de pessoas. Agradecemos então mais uma vez os presentes. As nossas conversas vão ser 2, esta é a primeira. Sintam-se à vontade para participar sempre que assim o entenderem. Vocês têm o chat disponível aí no lado direito da janelinha do YouTube ou em baixo para alguns. Participem, façam as perguntas que tiverem, interrompam. A ideia é mesmo ser uma conversa. Nós não podemos estar a falar as 3 ao mesmo tempo, senão ia ficar muito confuso. Por isso tentámos nos organizar, mas participem à vontade. No final, depois agradecemos que preencham um inquérito de satisfação, que nós vamos deixar o link no chat. E depois no preenchimento desse inquérito existe também um campo para colocarem o vosso e-mail, para nós depois podermos enviar um certificado de participação e também um pequeno resumo da conversa. Não vai haver nada esquematizado, não há apresentações, mas depois nós enviamos assim um resumo. Peço desculpa. Então, iniciando aqui, esta situação que nos encontramos atualmente, esta situação da pandemia Covid-19, exigiu na população em geral uma grande mudança de atitude e uma grande mudança de comportamento nas compras que fazemos e também, consequentemente, na alimentação que vamos ter. Essas mudanças foram principalmente, eu diria, na frequência com que fazemos as compras e no planeamento. As compras são menos frequentes, porque o ideal é que vamos ao supermercado o mínimo de vezes possível, mas são também mais planeadas, de forma a estarmos menos tempo no supermercado e não andarmos ali para trás e para a frente. Desta forma, vimos aqui tentar trazer-vos algumas estratégias para fazer esse planeamento das compras, por um lado, antes, por outro lado, transmitir alguns cuidados que podem ter durante as compras, no momento das compras, e também algumas estratégias para o pós-compras, depois das compras, a nível de conservação dos alimentos, reutilização dos alimentos, isto porque a gestão do orçamento vai além
das compras e continua em casa com aquilo que fazemos com os alimentos que compramos. Peço desculpa. Então, antes das compras, a palavra-chave é planear. E por vezes, se calhar pensamos, mas vou agora planear as compras que vou fazer, e se eu tenho que perder muito tempo para estar a planear as compras, vou agora estar a fazer uma lista de compras ou pensar o que é que vou comprar. Mas não devemos encarar isto como uma perda de tempo, mas sim como um investimento de tempo. Estamos a gastar tempo, realmente a planear as compras, mas esse tempo depois vai ser precioso e vamos recuperá-lo no supermercado e até após o supermercado. Como é que deve começar este planeamento? Este planeamento deve começar pela verificação dos alimentos que temos em casa. Portanto, a primeira pergunta que devemos fazer quando queremos fazer este nosso planeamento é: que alimentos é que eu tenho em casa? Então, vou consultar tudo aquilo que tenho na despensa, tudo aquilo que tenho no frigorífico. E para quê? Faço esta consulta para poder rentabilizar aquilo que tenho, não deixar estragar, não estar a comprar coisas que não necessito e para poder fazer o planeamento. Depois de verificar o que é que eu tenho em casa, vou então planear as refeições com os alimentos que eu tenho, de modo a não os deixar estragar-se. Vou tentar planear as refeições para a semana. E faço mesmo uma espécie de um menu semanal. Nós podemos pegar e fazer como nas escolas ou como noutros locais, e pegar segunda-feira, almoço, jantar, terça-feira, almoço, jantar, e fazer o meu menu semanal com as refeições principais, é um bom ponto de partida. E este planeamento do almoço e do jantar ao longo dos dias da semana vai ser muito útil a nível de economia. Também a nível da gestão, vai nos ajudar a ter uma alimentação saudável, porque conseguimos ter uma visão macro daquilo que comemos, mas a nível da economia. Porquê economia? Vocês pensam, como é que o planeamento me pode ajudar a poupar? Não é? Se calhar ficam assim um bocadinho com esta dúvida. Se pensarem, nós podemos poupar na cozinha de várias formas. E ao planear uma refeição, eu posso pensar, economizar nos métodos de confecção. Porque eu posso pensar, eu vou fazer na segunda-feira ao almoço ou ao jantar. O jantar normalmente temos sempre mais tempo para cozinhar. Na segunda-feira ao jantar vou fazer um peixe assado no forno com legumes assados no forno. E aqui eu estou a rentabilizar, já que vou ligar o forno para fazer um assado, eu vou fazer o peixe, vou fazer um tabuleiro de legumes cortados assados e vou aproveitar e vou fazer uma massa de um bolo de banana, saudável para os lanches, e vou colocar em simultâneo no forno. E aqui estamos a ligar o forno só uma vez. Mas isto tem que estar planeado, porque senão na segunda-feira, quando eu vou fazer o jantar, eu não me lembro com as pressas, não me vou lembrar que também quero fazer um bolo alguns nesta semana. E depois, se calhar na terça-feira, à hora do almoço, agora vou ligar o forno porque vou fazer um bolo. E estamos a ligar o forno 2 vezes quando podíamos ligar só uma. Depois também com a própria rentabilização de alimentos. Falei nos legumes no forno com o peixe assado. Planeando, eu posso pensar, vou fazer uma quantidade de legumes a mais e na terça-feira, na minha refeição do almoço, eu vou fazer, por exemplo, uma feijoada, pego nos legumes que fiz a mais para o jantar, misturo com um bocadinho de feijão, abro um ovo escalfado e já tenho mais uma refeição pronta. Então, ou um exemplo mais normal, se calhar, porque aqui uma refeição sem carne ou peixe pode-vos ser estranha, faço um frango estufado e faço em quantidade superior, não é? Faço uma quantidade um bocadinho maior, já para prevenir, para num dia seguinte ou 2 dias depois poder fazer, por exemplo, um arroz de aves. Já tenho o frango, é só desfiar e fazer o meu arroz de aves. Portanto, isto ajuda-nos a poupar a nível de métodos de confecção, não é? Nos equipamentos que utilizamos na cozinha, ajuda-nos a poupar a nível de rentabilização de alimentos e principalmente a nível de tempo. A nossa cabeça também é muito preciosa e acreditem que é tempo que é bem investido. Este planeamento das refeições também nos vai ajudar a ter uma refeição saudável. Como eu dizia, nós conseguimos ter uma visão macro e conseguimos planear as nossas refeições, que devem ser constituídas, como estamos aqui a falar, numa conversa de nutricionistas, não podia aqui deixar de falar da constituição da refeição, que realmente deve ser constituída por sopa,
prato principal e fruta. A sopa, que é tão portuguesa e nós nos esquecemos dela tantas vezes nas nossas refeições. Mas sim, todas as nossas refeições deveriam iniciar pela sopa. Depois o prato deve ter uma componente proteica, de carne ou peixe, ou uma componente proteica de origem vegetal. E aqui gostava de vos chamar a atenção para as leguminosas, que são uma fonte de excelência de proteína de origem vegetal e que realmente podem ser a principal componente proteica de uma refeição. Nós podemos fazer uma refeição equilibrada, saudável, que não tenha carne nem peixe e que, que o principal contributo proteico sejam as leguminosas. Por leguminosas entenda-se grão, feijão, ervilhas, lentilhas, portanto um sem número de alternativas bastante práticas, saudáveis e saborosas também. Juliana, deixa-me só, desculpa interromper-te, para falar um pouco também dos cogumelos. Eu acho que as pessoas têm um pouco a noção de que os cogumelos são ricos em proteína e os cogumelos não são ricos em proteína. Claro que podemos incluir na nossa alimentação, não é uma fonte de proteína, mas podemos consumir cogumelos e para quem quer perder peso, por exemplo, até é uma boa opção porque são riquíssimos em água. Portanto, fica aqui só este apontamentozinho sobre os cogumelos, não se esqueçam. Sim, sim, obrigada Inês. É mesmo isso, os cogumelos podem entrar e devem entrar, mas como um legume e não como alternativa proteica, digamos assim. Ok, portanto, depois aqui, se calhar depois poderemos ter a oportunidade hoje ou talvez até na próxima semana, ou se acharem, quem está a assistir, se achar que esse é um tema interessante, conversar um bocadinho mais acerca de alternativas vegetarianas ou mais ou menos vegetarianas para as refeições principais, ou até nos próprios lanches nós podemos pôr ali uma colherada de opções também um bocadinho mais vegetarianas. O ovo, também falar no ovo como opção proteica, acho que é importante, que também é uma opção saudável, que foi durante tantos anos visto como o bicho mau da alimentação e que realmente pode ser uma opção muito interessante para incluirmos nas refeições principais como opção proteica. Portanto, o nosso prato, opção proteica, a parte glicídica, digamos assim, por isto digo arroz, ou batata, ou massa, ou cuscuz, ou quinoa, ou outras alternativas, e depois a parte também dos legumes, que devem estar sempre presentes, mesmo tendo a sopa como entrada da refeição, devemos ter sempre os legumes no prato, legumes ou salada. E depois a fruta, a cereja no topo do bolo da nossa refeição. Portanto, falando aqui um bocadinho da estrutura das refeições, vou só agora dar, depois de fechar este grande parênteses que eu fiz aqui, fazer aqui uma revisão. Então, como é que fazemos este planeamento? Primeiro vemos o que temos na despensa, depois planeamos as refeições com esta estrutura que falámos, consoante aquilo que tivemos na despensa, de modo a rentabilizar ao máximo as coisas que temos, e depois vamos ver o que é que eu preciso de comprar, além daquilo que já tenho, para fazer as refeições que eu planeei. E depois, com base nisto que eu preciso de comprar, eu vou fazer uma lista de compras. Assim, pode ser em papel, à moda antiga, ou podemos fazer no telemóvel ou em aplicações que já existem um sem número de alternativas. A nossa lista de compras deve ser o mais específica possível e vai nos ajudar a cumprir depois os nossos objetivos no supermercado, a não fugirmos à regra e também a gerir o orçamento familiar. A lista de compras tem aqui um papel muito importante nesta gestão do orçamento familiar, porque quando estamos a fazer a lista de compras, podemos consultar folhetos, consultar promoções online e até para definir as refeições que vamos fazer, conseguimos perceber nesta semana este produto vai estar a um preço mais apelativo, então vou incluir este produto no meu menu semanal e isso vai me ajudar a poupar aqui alguns cêntimos ou alguns euros. E ajudam-nos, este planeamento, esta lista de compras vai nos ajudar a ter noção de quanto é que vamos gastar para comer, para fazer as refeições durante aqueles dias.
Uma forma de também poupar na lista de compras. Nós conversámos acerca deste tópico quando estávamos a preparar estas conversas, estas ideias que eu vos estou a transmitir já vêm de um debate entre nós. Uma forma de pouparmos na lista de compras é consumir água da rede pública. Em todos os municípios, a água da CIM, pelo menos da nossa comunidade intermunicipal da região de Leiria, a água da rede pública é potável, é própria para consumo, e o facto de incluirmos essa água no nosso dia-a-dia, não precisamos de comprar garrafas ou garrafões de água. Por um lado, poupamos a nível económico, por outro lado, somos também um pouco mais sustentáveis e mais ecológicos a nível ambiental. A nossa lista de compras deve ser tão específica quanto possível. Deve ter a quantidade daquilo que queremos comprar exatamente. E não ter só, ora, preciso de feijão branco, preciso de courgette, preciso de bifes de peru. Devemos, com base naquilo que vamos preparar, especificar exatamente as quantidades daquilo que precisamos. Daí o ser tão útil, temos este planeamento semanal, porque eu posso precisar de courgette para vários pratos ao longo da semana. Eu posso precisar de bifes de peru para mais do que um prato. E então incluir essas quantidades na nossa lista de compras, para depois também não comprarmos nem a mais, nem a menos. Não queremos comprar a mais porque depois não queremos que os alimentos estraguem, mas também não queremos comprar numa quantidade reduzida que nos obriga a voltar ao supermercado 2 dias depois. Depois também diz? Ia dizer que as crianças também podem ser úteis aqui neste processo e podem ser integradas criando uma espécie de uma atividade que para elas também pode ser muito importante no que respeita até à aceitação. Estavas a falar há pouco da courgette. Se as crianças conhecerem os alimentos, souberem o nome, conhecerem, por exemplo, o alimento em cru, é meio caminho andado para depois, estando cozinhado, o aceitarem, o tolerarem, o quererem, o aceitarem experimentar, que é aqui o grande problema na recusa alimentar das crianças, é quanto mais experimentarem, maior é a sua tolerância, pronto, quanto mais conhecerem, contactarem com o alimento, mais facilmente o vão aceitar. E aquilo que por vezes verificamos é que as crianças contactam com os alimentos já numa fase posterior, após terem sido cozinhados, acabam por não conhecer o alimento no seu estado dito original, por assim dizer. E, portanto, pode ser uma atividade muito interessante de a criança ajudar a estabelecer a lista de compras, a ver que alimentos é que tem em casa, por exemplo, abrir o frigorífico. Olha, temos tomate, temos aqui um que eu não sei o nome, o que é isto? Ok, olha, é o courgette. Pronto, a partir daí, não quer dizer que não vá confundir com o pepino, pronto, mas isso até às vezes adultos, às vezes até nós nos confundimos. Ou então, por exemplo, contar, ok, quantas latas de atum é que ainda temos? Temos 3, ok, portanto estamos a trabalhar questões de vocabulário, questões numéricas, sei lá, se quisermos ir a um nível um bocadinho acima, as questões das quantidades, ok, então se eu preciso de 3 latas de atum, por exemplo, para fazer uma refeição, se eu quero fazer 2 refeições nesta semana com atum, quantas latas é que temos que comprar? Portanto, consegue-se aqui adaptar uma atividade que não tem que ser aborrecida e conseguir dar aqui uma outra cor. Sim, sem dúvida. Obrigada, Marta. E até mesmo esse envolvimento das crianças no planeamento pode ser bastante útil até do ponto de vista da educação alimentar. Até eu perguntar às crianças, olha, que refeição é que queres propor alguma refeição para algum almoço ou algum jantar? E depois ela até diz, eu quero hambúrgueres, eu quero pizza. E nós dizemos, não. Então, vamos pôr e negociar até com a criança. Podemos colocar uma refeição na semana que seja mais desequilibrada e aproveitar este processo para introduzir algumas questões do âmbito da educação alimentar. Acho que sim, é uma excelente sugestão. Pronto, depois tenho só aqui, para concluir o antes das compras, algumas dicas finais muito breves, como o lembrar aqui da nossa, eu costumo chamar a nossa bíblia da alimentação, que é a roda dos alimentos. E quando fazemos a nossa lista de compras, não nos devemos esquecer da roda dos alimentos e optar, dentro do possível, por alimentos que tenham elevado valor nutricional e baixa densidade energética, ou aliás, elevado valor nutricional em vez de elevada densidade energética, e esses alimentos são aqueles realmente que estão na roda dos alimentos. Devemos dispensar aqueles alimentos que não pertencem à roda, pois esses devem ficar reservados para as exceções.
Depois, também aqui uma dica, se calhar mais adequada a esta fase em que estamos, por causa da pandemia, ter o cuidado de levar a lista, levar sacos de compras, é uma forma também de poupar, para não estarmos sempre a comprar novos sacos. Os sacos também devem ser desinfetados ao chegar a casa, para depois serem reutilizados. Devemos sair com máscara, que agora é obrigatória nas superfícies comerciais, e levar connosco o nosso desinfetante. Apesar de agora as superfícies já estarem apetrechadas com esse tipo de álcool gel, com esse tipo de dispositivos, se levarmos o nosso, ficamos também salvaguardados, até para utilizar quando entramos no carro. Um cuidado também que está recomendado para a ida às compras ou para as saídas à rua é a questão de levarmos o cabelo preso e não levarmos acessórios, principalmente as senhoras, porque se repararmos, quando estamos com o cabelo solto, temos a tendência de estar a mexer, mesmo os próprios acessórios fazem com que nós vamos tocar mais facilmente na nossa face e nos próprios acessórios, e na situação em que estamos isso deve ser evitado ao máximo. Últimas dicas mais genéricas: não ir às compras com fome. Esta já é antiguinha, mas continua a ser muito válida, porque se formos às compras com fome, vai-nos apetecer comprar muito mais coisas. De preferência não levar as crianças, principalmente nesta fase. E uma estratégia interessante pode ser fazer a lista de compras de acordo com a estrutura da superfície comercial que costumamos frequentar. A maior parte de nós faz as compras habitualmente no mesmo local e já conhece a estrutura do supermercado ou da superfície comercial. E então, se fizermos a nossa lista de compras de acordo com essa estrutura da superfície, evitamos de andar no supermercado atrás e à frente e a fazer viagens desnecessárias. Portanto, fazer a lista de acordo com a estrutura e incluir tudo aquilo que precisamos. Pronto, penso que da parte do antes já temos aqui bastante conteúdo para este planeamento das nossas refeições. Durante, Marta, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer no durante? Ora, como a Juliana falou, quanto mais tempo nós tivermos no supermercado, na loja, é mais provável que vamos comprar mais coisas. Portanto, é importante nós fazermos logo este planeamento, já tendo em conta o próprio supermercado que nós normalmente frequentamos, onde nós normalmente fazemos as compras, porque isso ajuda-nos a não perder tempo realmente à procura de onde é que se encontram os X produtos, porque de certeza que já aconteceu a qualquer pessoa quando entra num supermercado que nunca visitou, é um bocadinho, às vezes tem ligeiras diferenças e é difícil conseguirmos encontrar logo à primeira os produtos que queremos. E por outro lado, quanto menos tempo estivermos no supermercado, digamos que reduzimos um bocadinho o risco, não é? Uma pessoa que esteja no supermercado 15 minutos, uma pessoa que esteja no supermercado 1 hora, acaba por ter aqui uma diferença em termos de risco. Portanto, uma das minhas sugestões realmente é ir a um supermercado que já se conhece, porque isso também facilita no planeamento e no tempo que se demora. Também já existe, para algumas pessoas pode ser uma opção viável, que é as compras online. Pronto, a Juliana também falou há pouco, na altura de fazer a lista de compras, às vezes procurar as campanhas que existem, mas também existindo este serviço das compras online, também é uma forma de se reduzir aqui este contacto com outras pessoas. Pronto, normalmente acarreta um custo, mas é uma questão também de fazer esta relação de preço e vantagem relativamente às compras online. Depois, lá está, desinfetar as mãos à entrada do supermercado e atenção ao distanciamento social. E eu digo isto porque realmente esquecemos de vez em quando, não está 100% automatizada esta questão do distanciamento social, mas é muito importante e digo isto em particular para quem trabalha nos supermercados, porque nós vamos ao supermercado, estamos lá um bocadinho e vimos-nos embora. Agora, o seu trabalho no supermercado passa lá muitas horas. Se todos os clientes se esquecerem do distanciamento social, aquela pessoa tem um risco muito superior. Portanto, ter muita atenção nessa questão da etiqueta respiratória, olhar sempre para o chão, para os balcões de atendimento, para perceber se existe alguma indicação específica, porque muitas vezes os próprios supermercados já têm zonas demarcadas onde é que se deve esperar na fila para pagar, por exemplo, ou então uma distância entre as pessoas e o balcão da carne, do peixe,
por aí fora. E sim, é importante termos estes cuidados nós, porque as pessoas que lá trabalham, e não só, todos os outros clientes, também têm que ter o seu espaço de segurança. Depois, ainda relativamente aos cuidados especificamente nesta fase, bem que eu acho que este aqui serve para todas as alturas, que é manusear apenas os produtos que pretende comprar. Estou a pensar, se vai comprar tomates, não tenho que agarrar todos os tomates que estão na zona dos frescos, ou quem fala das bananas, etc. Portanto, se conseguimos avaliar à vista, olhando para o aspecto, aquilo que queremos comprar, então evitamos estar a tocar em todos os outros alimentos à volta. Alimentos? Produtos, em geral. Aqui, a única coisa que temos que ter, uma das coisas que temos que ter em conta é a validade, é a data de durabilidade dos alimentos, porque não faz sentido irmos às compras só uma vez por semana e depois comprarmos alimentos que não têm uma durabilidade que nos garanta que durou, pelo menos durante essa semana que nós vamos utilizar. Portanto, é uma coisa a terem atenção, não só pela questão da segurança alimentar, mas também pela questão do desperdício, né? Para se evitar ao máximo aqui o desperdício alimentar. Peço desculpa. Vendo aqui nesta parte do desperdício alimentar, há supermercados que, para evitar colocar tantos alimentos no lixo, colocam etiquetas, neste caso etiquetas roxas, por exemplo, não vou ter supermercado, mas colocam esta etiqueta para chamar a atenção, o preço automaticamente fica mais em conta, mas a verdade é que evitamos aqui que muitos alimentos vão para comprar o lixo. Portanto, é uma maneira de poupar o ambiente também e de economizar. Também há outros supermercados, agora me estou a lembrar, que colocam esses alimentos tipicamente num local e as pessoas já sabem que naquele local são alimentos que vão, a qualidade está a terminar, mas por outro lado são muito mais em conta. Sim, é outra coisa que podemos ter em conta quando estamos nas compras. Depois, se quisermos falar um bocadinho, já fora aqui da questão da pandemia, mas falando um bocadinho de sustentabilidade, que é, a meu ver, já um dever de todos nós termos isto em conta. É importante, lá está, termos sempre este cuidado de equilibrar a compra de produtos frescos e de produtos, seja menos perecíveis, têm uma data de validade mais longa, para evitarmos ao máximo o desperdício. Não faz sentido comprarmos uma quantidade exagerada de alimentos frescos, sabemos que só duram uns dias e depois o resto que não utilizamos vai acabar por ser desperdiçado. Depois, nesta fase em particular, é muito importante termos em conta... Só aqui aproveitar para ressalvar essa questão, essa parte dos alimentos frescos, voltar a chamar a importância do tal planeamento, não é? Porque quando alguns produtos, os frescos, têm menor durabilidade e então devem ser no planeamento incluídos mais no início da semana e deixar aqueles ou os congelados ou aqueles que têm uma durabilidade maior mais para a emenda do final da semana, articulando este planeamento com as compras. Exatamente, é isso mesmo. Depois, preferir embalagens familiares ou compras de produtos avulso, ou seja, aqui a questão de reduzir a quantidade de embalagens, a quantidade de lixo que produzimos, compramos embalagens maiores, isso vamos reduzir um bocadinho. Quando compramos os frescos, tentar evitar, dentro do possível, aquilo que são os sacos de plástico, aqueles saquinhos de plástico descartáveis para pesar os legumes. Por vezes, se comprarmos 10 legumes diferentes, por exemplo, mais as frutas, levamos para casa 10 ou 15 saquinhos de plástico que muitas vezes não são muito resistentes, portanto aqui a questão da reutilização nem sempre funciona muito bem, portanto é possível das duas uma, ou utilizando sacos, diz Inês, desculpa. Agora uma coisa, nós quando fizemos os legumes ou mesmo a fruta, em vez de colocarmos a fruta ou os legumes num saco, podemos colocar, por exemplo, as etiquetas, em vez de ter no saco, diretamente na fruta ou nos legumes. Portanto, estamos aqui a evitar mais consumo de plástico e podemos perfeitamente colocar as etiquetas na fruta ou nos legumes. Sempre que der, sempre que for possível. Desculpa, eu nem sempre paro a tempo, estou concentrada, tenho que me chamar a atenção. O que é que eu estava a dizer? Relativamente aqui aos hortícolas, naqueles sítios em que os hortícolas são pesados na caixa, as frutas são pesadas na caixa, o mais que se pode recomendar é colocar todos no mesmo saco e depois na caixa a senhora vai ter que ir tirando do saco e ir pesando individualmente.
cria-se aqui a questão de, ok, estamos numa época de Covid e quanto maior a manipulação dos alimentos, maior é a probabilidade de contaminação. No entanto, a meu ver, se a pessoa vai desinfetar as mãos entre clientes, se desinfeta a balança, se desinfeta todo o material de trabalho, também não será provável, se a pessoa está de máscara, também não será provável que esse manuseamento vá contaminar. Pronto, esta é a minha perspectiva, até porque uma pessoa chega à casa e lava, vai cozinhar, portanto também vai elevar a temperatura, à partida também vai destruir qualquer micro-organismo que possa causar dano. A meu ver, isso poderá ser uma estratégia. Claro que depois fica ao critério de cada um. Outra situação que se pode... Sim. Também se pode, não sei se era isso que ias dizer, desculpa, mas utilizar o mesmo saco ou levar um saco de casa. Talvez fosse isso que ias falar, sim, porque a etiqueta também pode, no mesmo saco, se levarmos um saco de casa, pode-se colar a etiqueta, as várias etiquetas, porque há vários tipos de fruta no mesmo saco, e colar as várias etiquetas no exterior do saco, e isso facilita, e já não temos o alimento em contacto com a passadeira e com o carrinho de compras, que as pessoas podem ficar mais reticentes nesta altura. Ou então podemos arranjar uma folha de papel e colocar todas as etiquetas lá e damos ao senhor do supermercado e ele passa todas e assim escusamos de evitamos mais contacto com outras pessoas na nossa fruta e dos nossos legumes. Pronto, lá está. É tudo uma questão de procurar estratégias e também vai do gosto ou da decisão de cada pessoa. Mas, a nosso ver, a redução de plástico é sempre, de recurso, é sempre importante. E depois, quando nós fazemos as compras, devemos também ter em conta que conseguimos garantir que o transporte, que o armazenamento são feitos de maneira a não prejudicar o alimento. Por exemplo, se eu for comprar um alimento congelado, não é? Se comprar alimentos congelados e eu souber que ainda vou ter que fazer N paragens até chegar a casa, se calhar não é a melhor altura para fazer as compras. Se calhar posso organizar a minha ida às compras ou até as compras que faço de maneira a que não esteja tanto tempo no carro a reduzir a sua temperatura e aumentar aqui o risco de causar depois desperdício alimentar. Pronto. Mais? Algum comentário? Colegas, alguma opinião? Pode descansar um bocadinho. Vou lembrar as pessoas que podem sempre colocar as dúvidas no chat sempre que entenderem. Está aqui uma participante a dizer que vai ter que se ausentar, nós esperemos que possa voltar. Caso contrário, eu não sei se disse no início, mas a gravação também ficará disponível para quem não tiver a oportunidade de assistir e queira assistir posteriormente. Ok. Ora, o que é que, agora falando mais da questão da economia, da questão financeira, o que é que os supermercados, que estratégias é que os supermercados podem ter para nos levar, de certa forma, a comprar mais? A luz, engraçado, a luz, o som, são características que os supermercados geralmente têm uma luz constante, ou seja, uma pessoa às vezes agora não, que o dia é mais longo, mas no inverno vamos ao supermercado e quando damos conta, quando saímos já é de noite e nós nem sequer nos apercebemos desse passar do tempo. Lá está, quanto mais tempo estivermos no supermercado, maior é a probabilidade de fazermos mais compras. Portanto, o ideal é estarmos lá o máximo de tempo possível. E a própria música de fundo, se tiver uma música de fundo agradável, acaba por também estarmos num ambiente mais agradável para nós e passarmos mais tempo na loja. Depois, outra coisa que não sei se já se deram conta, provavelmente sim, os produtos essenciais, sei lá, a carne, o peixe, o pão, às vezes até os frescos, as massas, o arroz, por aí fora, estão colocados realmente na periferia do supermercado. Ou seja, para nós conseguirmos lá chegar, temos que atravessar os corredores ou das bolachas, ou das batatas fritas, ou por aí fora. Portanto, esta é outra estratégia, é fazer com que nós atravessemos ao máximo todos os corredores do supermercado. Outra questão tem a ver com a colocação dos produtos nas prateleiras. Os produtos, normalmente mais caros, estão colocados na linha, na zona de visão. Normalmente os mais baratos estão ou mais em baixo ou mais em cima. Os mais caros encontram-se mesmo na nossa linha de visão, mesmo isso. Só os produtos para crianças é que estão mais em baixo. As crianças também são mais pequenas e vão ficar logo com os produtos ali ao nível dos seus olhos. É verdade. Depois, normalmente, quando estamos no supermercado, nós vamos até meio do corredor,
paramos e então é que olhamos para todo o corredor à procura daquilo que queremos comprar. Pronto. Os produtos mais caros normalmente encontram-se na zona central do corredor, ou seja, temos que ir até meio do corredor e depois então é que olhamos em volta. Portanto, é normal que os produtos mais caros estejam situados numa zona mais central do corredor. Nas pontas, normalmente, nas zonas mais periféricas, podem estar produtos mais em conta. E depois, outra coisa a terem atenção, são as campanhas temáticas à entrada dos supermercados, que às vezes uma pessoa tem que passar e vai sempre encontrar alguma coisa que nem sequer estava previsto e muitas vezes nem sequer é muito necessário, mas que acaba por, olha, vou estar aqui, vou levar. Pronto, é mais um gasto, no fundo. Esta localização dos produtos que estás a partilhar, Marta, a questão na altura das prateleiras e mesmo no centro do corredor, isto também acontece muito se estivermos atentos nas máquinas de venda automática. O processo é muito semelhante. Na direção dos nossos olhos estão aqueles produtos mais ricos em açúcar, mais ricos em gordura, os refrigerantes. E depois, se existir a água, se existir uma pecinha de fruta, normalmente estão lá em baixo, onde ninguém vê. Por isso são questões que nós podemos estar atentos para não nos deixarmos levar nestas estratégias de venda. Lá está, não cair nestas estratégias de venda e uma dessas é, como a Juliana disse há pouco, não fazer as compras com fome. Não ir às compras com fome, porque é muito mais fácil cair na tentação de comprar esses alimentos que não são tão equilibrados e depois porque em alguns supermercados ainda há outra estratégia que é ter alimentos a serem confeccionados no momento, fica aquele odor, por exemplo, há uns que fazem pão, por exemplo, uma pessoa entra no supermercado e começa logo a cheirar a pão. Se calhar nem precisava de comprar pão, que até tinha pão congelado em casa ou por aí fora, mas como aquele odor acaba por ser muito agradável, acaba por comprar. Isso também é uma estratégia dos supermercados. Cumprir o mais possível a lista de compras que se preparou. Pronto, se vamos preparar a lista é mesmo para tentar ao máximo cingir-nos àquilo que decidimos. Mesmo assim, se virmos alguma coisa e estivermos na dúvida se sabemos comprar ou não, é pensar se realmente precisamos daquele produto em particular e se é uma compra por impulso ou se é algo que realmente faz sentido comprar. E aí entram também as questões das campanhas, das promoções, que podem nem sempre ser tão vantajosas como anunciam. E, portanto, é sempre importante avaliar qual é que é o preço do produto, ou por quilo, ou por litro, ou por unidade, para perceber realmente se é uma promoção vantajosa ou se acabamos por estar a ser, não digo enganados, mas a ser iludidos, a achar que estamos a comprar uma coisa mais barata, mas na verdade não é. Vou dar aqui um exemplo. Um produto que pesa 180 gramas e um produto que pesa 200. Ok, se calhar o 180 custa um bocadinho menos, mas também tem menos quantidade. E se formos ver o preço por quilo, até pode ser o que 200 gramas tem maior quantidade de ser mais barato. Mais coisa. Outra coisa que eu também descobri há pouco tempo, que por acaso achei interessante, tem a ver com o tamanho do carrinho de compras que nós utilizamos. Os carrinhos de compras, aqueles grandes, foram feitos mesmo para as pessoas comprarem mais coisas, porque vão colocando e nem são apercebendo. Agora, se formos às compras com aqueles carrinhos mais pequenos, ou mesmo com o cesto, vamos tendo noção, bem, o carrinho já está cheio, só vinha comprar X coisas e, entretanto, já tenho aqui um carro cheio. Portanto, utilizar os carrinhos ou os cestos mais pequenos também pode ser uma estratégia útil. Estar atento aos vales de desconto, aos cartões de descontos, que bem utilizados também podem ter. Bem utilizados, eu digo isto no sentido de não vamos utilizar um vale a comprar uma coisa só porque temos o vale, mas se já formos comprar aquele alimento, já estiver na nossa lista de compras, perfeito. Pronto, junta-se o útil ao agradável. E penso que o durante também já está. Se as minhas colegas querem acrescentar alguma coisa. A minha parte. Então passamos para o pós. Vamos então para o depois das compras. Portanto, quando chegamos a casa é preciso ter aqui alguns cuidados, portanto, tirar o calçado, higienizar bem as mãos, colocar tudo o que seja carteira, telemóvel, colocar no local, para depois desinfetarmos, e depois as compras, colocar todos os alimentos em cima de uma mesa que esteja limpa e procedermos à descartonagem. Portanto, tirar logo os plásticos e os cartões, para depois fazermos a reciclagem. E falando agora um pouco sobre os alimentos crus, nomeadamente a fruta e os hortícolas, é importante termos aqui alguns cuidados. Inicialmente, a Ordem dos Nutricionistas
referiu que deveríamos desinfetar as frutas e os legumes com lexívia. O processo era, para 1 litro de água, uma colher de sopa de lexívia. E após 5, 10 minutos, neste processo, enxaguar durante 15 minutos. Todo este processo é muito demorado e as quantidades de lexívia podíamos não fazer exatamente aquelas quantidades e isso podia ter riscos para a nossa saúde. Então agora podemos não fazer este processo, mas é muito importante lavar adequadamente a fruta. Se quisermos ser um bocadinho mais estritos, podemos, na questão da fruta, podemos retirar a casca, bem que na casca está presente a maior quantidade de vitaminas, de minerais e de fibra, mas pronto, ter aqui então esta atenção de lavar bem a fruta, de lavar bem os legumes. Depois, em termos quando estamos a cozinhar os alimentos, é importante não haver contaminação entre os alimentos que estão crus e os alimentos que estão cozinhados. Portanto, se estivermos a arranjar uma salada, convém ter um determinado sítio da bancada. Se estivermos depois a preparar outros alimentos, já sejam, por exemplo, cozinhados, colocar no outro local para não haver contaminação. Quando estamos a cozinhar, também é importante ter aqui alguns, não é cuidados, mas para pouparmos um pouco mais do ambiente, que é mesmo alguns euros ao final do mês. Por exemplo, quando estamos a cozinhar, é importante tapar as panelas para não haver desperdício de energia e para fazer mais rápido os alimentos. E quando nós soubermos mais ou menos que a comida está quase pronta, podemos simplesmente desligar o fogão e acaba por cozinhar com o calor. Depois, também em relação aqui à cozinha, quando estamos a manusear os alimentos, é importante ter tábuas de corte e facas para determinados alimentos. Por exemplo, para os legumes termos de uma cor, para a carne ou para o peixe termos de outra, para não haver a tal contaminação cruzada. E depois, quando estamos também a arrumar os alimentos no frigorífico, existe alimentos que podemos colocar na parte superior do frigorífico, o que significa que está mais fria, e aqui neste caso podemos então colocar os iogurtes e a manteiga. Depois podemos colocar os alimentos neste caso os alimentos cozinhados, e abaixo colocamos os alimentos que estão em fase de descongelação. É importante não descongelar os alimentos na bancada, porque pode haver aqui maior acumulação de bactérias. Então, convém fazer esta descongelação mais lentamente e daí colocarmos no frigorífico na prateleira do meio. Depois, mais em baixo, como está menos frio, colocamos os hortícolas, portanto, na gaveta, colocamos os hortícolas e a fruta. Na despensa também há algumas regras, por exemplo, convém sempre colocar os alimentos mais pesados e líquidos na parte inferior da despensa e os alimentos que são os primeiros a serem colocados devem ser também os primeiros a sair. Portanto, ter aqui sempre, encontrar sempre a data de validade para não haver desperdício alimentar. Não sei se, entretanto, surgiu aqui alguma dúvida, não? Penso que não. Não? Mas só para partilhar essas estratégias que estás a falar, a partilhar com as pessoas da organização da despensa, com os prazos de validade e de colocar os produtos mais à frente, partilhar que esse são até duas estratégias que se utilizam muito na restauração coletiva, a nível de cozinhas industriais. E mesmo a questão das tábuas de corte, são tudo boas práticas que se utilizam a nível de restauração coletiva, mas que realmente nós só temos a ganhar a nível de planeamento e organização e segurança alimentar se as transportarmos para as nossas casas e para o nível doméstico. Exatamente. Agora, falando um pouco sobre a alimentação saudável, sobre como é que podemos escolher alimentos mais saudáveis, eu vou partilhar aqui
um PowerPoint. Inês, se calhar só antes de avançares com a partilha do PowerPoint, surgiu-nos aqui uma questão no chat e como vem no sentido desta parte de que estás a falar agora, temos aqui uma questão. Desde pequena que estou habituada a ver pessoas a desinfetarem os alimentos frescos colocando vinagre na água de lavagem. Este procedimento é suficientemente seguro? Bem, tendo em conta o contexto de pandemia, não é o vinagre que vai eliminar o risco, portanto, neste contexto não se aplica. Mas, talvez possa remover alguns bichinhos ou bactérias, não digo. Qual é a vossa opinião sobre isto? Eu, na minha opinião, não tenho, acho que não é viável. Marta? Eu penso que é assim, em comparação com aquela desinfecção que falaste, com aquele procedimento com a lexívia vai ser mais eficaz. Por outro lado, aqui o uso do vinagre, e portanto o uso do vinagre pode ser um bocadinho enganoso, não é? Porque a pessoa sente-se mais segura e pode não ser. Agora, o da lexívia também requer outros cuidados para que não haja depois aqueles perigos associados, porque é um produto mais é perigoso em comparação com o vinagre. Exatamente. É assim, como a recomendação neste momento já não incide tanto na desinfecção e mais na lavagem em água corrente, pelo menos para o Covid, acredito que a lavagem com água acaba por ser suficiente, em particular se forem artigos que depois vão ser cozinhados. Pronto. Eu gostava, aqui a minha opinião acaba por ser um bocadinho para não nos deixarmos enganar pela falsa sensação de segurança que pode dar desinfetar as coisas com vinagre. Porque efetivamente o vinagre não vai desinfetar os nossos produtos alimentares e essa falsa sensação de segurança pode ser dada pelo facto do vinagre realmente mata alguns seres vivos que possam existir. Nós colocarmos uma alface numa água com vinagre, provavelmente as minhoquinhas que possam estar vão ficar a flutuar na água. E é essa falsa sensação que nós vamos ficar, pronto, agora está desinfetado, está seguro. Não, porque existem outros micro-organismos de menor dimensão que o vinagre pode não ter capacidade de eliminar, ok? Por isso é uma questão... É melhor do que nada, mas não nos poderá trazer 100% de segurança. Tanto que, a nível de restauração coletiva, aqui falando um bocadinho na segurança alimentar ao extremo, aquilo que é recomendado são realmente pastilhas ou líquidos específicos para esta higienização de frutas e legumes, porque o vinagre não tem esse papel, não cumpre esse papel, está bem? Por isso acho que não deve ser uma prática, podemos utilizá-lo a nível doméstico sim, mas não devemos ficar 100% seguros que essa prática seja eficaz. Exatamente, e o mesmo se aplica ao limão. O limão também não tem este poder mágico. Embora seja um ácido, pode ter esse papel de retirar alguns micro-organismos, aliás, alguns bichinhos, mas realmente não vai matar bactérias ou vírus. Ok. É muito pertinente nesta altura estas questões. Obrigada pela questão e esperamos ter respondido. Então vou agora partilhar a tela. Não sei se estão a ver. Sim? Sim. Eu ainda não... Agora sim, sim. Sim? Ok. Então, o que é que eu estou aqui a partilhar? É um descodificador de rótulos da Direção-Geral de Saúde. É de fácil acesso. Portanto, no Google podem colocar descodificador de rótulos da Direção-Geral de Saúde. E este descodificador de rótulos permite-nos saber ver se o alimento é saudável ou não é saudável. Vejamos aqui. Temos, portanto, os alimentos por 100 gramas e temos os alimentos, neste caso as bebidas, por 100 ml. O que é que nós vamos ver sempre? Vamos ver a gordura nos rótulos, nos vinhos, neste caso líquidos, a gordura saturada, os açúcares e o sal. A mesma coisa para as bebidas. E na declaração nutricional do rótulo, eu gostaria de ter aqui um exemplo que nós podemos fazer para ser mais prático para vós. Temos então os valores mais baixinhos, consideramos então os valores mais saudáveis, no nível verde, no patamar verde. Portanto, o amarelo já é de duvidar, mas alimentos que tenham muitos níveis vermelhos realmente são alimentos que não são saudáveis e então podemos deixar no supermercado e não trazer para casa. Então, temos aqui um exemplo. Neste caso são bolachas.
como vocês podem ver, temos aqui os líquidos, mas no descodificador temos então aqui a gordura, para ser mais fácil para nós, para sabermos o que é. Portanto, lípidos, temos aqui 11 gramas. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui à coluna das gorduras, ver onde é que está o 11. O 11, neste caso, está aqui no nível amarelo, entre 3 e 7 metros. Portanto, a nível de gordura, exatamente, Juliana, traz sempre contigo. Sim. As pessoas não estão a ver, não está a aparecer na tela, eu depois mostro no final. Eu estava que sim. Sim, eu fui buscar, depois mostro no final. Então, eles não estão a ver... Só estão a ver a tua imagem e o teu ecrã. Mas depois eu mostro no final, quando terminares, quando retirares a tela. Olhem, já agora temos aqui um comentário, se podemos aumentar a tela para melhor visualização. Consegues colocar em formato de apresentação, se calhar. Sim, sim, sim. E agora? Está melhor? Está pior? Sim, assim acho que vai melhorar. É mais visível? Sim? Vamos esperar que as pessoas se manifestem, mas à partida... O meu ecrã está maior, sim. À partida assim conseguem ter uma visualização um pouco melhor. Pronto, então o que é que nós vamos ver? Vamos ver sempre a gordura, a gordura saturada, os açúcares e o sal. E de acordo então com o cálculo que eu tinha aqui, portanto as gorduras estavam no nível amarelo. Não sei se conseguem ver o slide seguinte. Faz passar para a direita, nas setinhas. Eu é que não consigo passar. Agora conseguem ver? Sim. Sim. Só que eu não consigo passar o slide no modo de apresentação. Exatamente. Pronto. Mas aqui muito rapidamente é ver estes números. Portanto, neste caso o 11, o 23 dos açúcares, a gordura saturada também é importante ver, aqui o 5,3 e o sal 0,95. Portanto, vamos depois ao nosso descodificador, que convém trazer sempre na carteira, ver onde é que estão esses valores. Os valores que estiverem mais para baixo, portanto, neste caso, no nível verde, será então uma boa escolha. Se estiverem no nível vermelho, não será uma boa escolha. Entretanto, não sei se surgiu mais alguma dúvida. Saúde, Marta. Eu estava aqui a mostrar, enquanto a Inês estava a partilhar a tela, o descodificador de rótulos. Vocês, se fizerem o download do site da DGS, ele aparece neste formato. Dá para imprimir de uma forma pequenina. Eu tenho nós fizemos lá em Pombal para distribuir pela população. E isto é muito fácil de transportar na carteira e mesmo no supermercado ou em alguma outra situação que nós queiramos consultar um rótulo, é muito fácil de recorrermos a este descodificador. E se calhar agora as pessoas estão um bocadinho assustadas, porque se calhar, como não conhecem este descodificador, estão a pensar no seguinte: bem, agora vou tornar o triplo do tempo no supermercado. Mas se calhar fazemos o exercício em casa, tentamos perceber como é que funciona e depois no meio do supermercado será mais fácil e não perdemos tanto tempo no supermercado. Mas acho que é uma ferramenta muito útil para perceber se o alimento é saudável ou não. E mesmo a lista de ingredientes era importante ver. O primeiro ingrediente é sempre o que está em maior quantidade, portanto, repararem que o açúcar está em primeira ou segunda posição, já desde aí podemos perceber que é um alimento com muito açúcar, portanto não vale a pena estar a fazer, a comparar com o descodificador de rótulos, portanto aqui temos uma grande ajuda. Sem dúvida, e eu acho que aqui este descodificador de rótulos também pode ser utilizado, não sendo no supermercado, em casa, após as compras, como tinhas falado. E uma coisa interessante para fazer, para utilizar este descodificador, para lhe dar uso, pode ser também, à semelhança do que a Marta falou no início, de envolver as crianças no planeamento,
Eu acho que também as crianças podem ser envolvidas nesta análise dos rótulos, porque elas gostam muito de ver as letrinhas pequeninas e de interpretar os esquemas que têm. E se partilharmos isto com elas, as crianças mais velhas podem gostar de fazer esta interpretação connosco. Uma atividade, inclusivamente, que chegámos a fazer também no município de Pombal, que chegámos a sugerir, é que os pais façam, juntamente com as crianças, no fundo, um jogo do semáforo na despensa. E que, enquanto os pais fazem a análise deste codificador, depois as crianças atribuem autocolantes, verde, amarelo ou vermelho, aos alimentos que estiverem na despensa, imaginando que os pais e a criança consultam e o alimento até tem amarelo na gordura, mas verde nos açúcares e verde no sal. Tem 2 verdes e um amarelo, então podemos considerar que é um alimento verde. E vamos colocar um autocolante no alimento como sendo verde. No entanto, se for um alimento que tem 2 vermelhos no cartão e um amarelo, então se calhar já temos que considerar que é um alimento vermelho. E esta identificação dos alimentos com verde, amarelo e vermelho na despensa pode funcionar também como um alerta quando se vai consumir determinado tipo de alimento ou como um incentivo a consumir outros tipos de alimentos. Isso acho que pode ser uma boa estratégia para utilizar também para a educação alimentar das crianças e para organizar a despensa lá em casa e para colori-la também um bocadinho. É uma atividade muito gira para fazer com os mais novos. Ok. Eu acho que podemos abrir agora um espaço para tirar dúvidas. Não sei se, entretanto, surgiu mais alguma. Eu penso que ao longo da conversa não colocaram muitas questões, ainda assim, caso surja da parte dos participantes alguma questão, agora é a nossa meia hora para perguntas, caso haja alguma coisa que não tenham visto tão esclarecida ou gostassem de saber acerca deste tema. Ou de outros. Ou de outros, exatamente. Na verdade, estamos aqui a conversar. Ou até deixar ideias para de futuro, não é? Darmos continuidade a este projeto. Exatamente. Se tiverem temas que possam ser abordados no próximo webinar, podem colocar aqui no chat. Acho que realmente não é. Realmente fomos esclarecedoras. Acho que não é realmente demais referir e sensibilizar as pessoas para todas estas questões de planeamento e de procura de uma alimentação um pouco mais saudável, não é? Porque cada vez se fala mais, mas depois por vezes é muito fácil no dia a dia, com a correria, nós cedermos a outro tipo de alimentos ou fazer refeições um pouco mais fast food, não é? Tantas vezes em contextos um pouco mais informais ou até mesmo em consulta de nutrição, as pessoas dizem aquela expressão, não tinha tempo para fazer nada, então fritei uns rissóis, ou não tinha nada pensado, por isso fritei qualquer coisa rapidamente. E por vezes é um engano, pensarmos que fazer um frito ou fazer algum tipo de alimento mais processado é mais rápido do que fazer outro tipo de comida mais saudável. E o planeamento a este nível pode realmente ter um papel fundamental. Olha, vou dar um exemplo. Hoje não tinha muito tempo para cozinhar e então o que é que eu fui fazer? Fui fazer cuscuz com ovo cozido. Portanto, o cuscuz demora 4 minutos e o ovo demora 7 minutos. Portanto, ainda é mais rápido do que fritar. Exatamente. E é uma comida muito saudável. Portanto, aqui a ideia de que cozinhar saudável pode demorar mais tempo pode ter uma ideia errada. Sim, existe até um manual agora nesta altura da pandemia, a DGS lançou também um manual de receitas com enlatados. Os enlatados são também uma coisa muito prática que nós podemos ter em casa e à qual podemos recorrer para essas refeições mais express que temos que fazer, mais rápidas. E estás um exemplo de uma refeição, não há refeição mais rápida do que é feijão frado com atum, não é? Pronto, os enlatados realmente ajudam nesse sentido, mas depois temos que ter aqui alguma cautela em relação ao teor de sódio,
que é sempre um pouco superior, mas não é por isso que não podemos deixar de consumir. Tem que ter aqui algum cuidado, especialmente com pessoas com hipertensão, de não abusar muito dos enlatados. Sim, sim. E mesmo uma das estratégias também que se pode utilizar para recorrer à sua utilização é retirar a água em que eles vêm, retirar aquele líquido em que eles vêm e lavar, seja num coador, fazer essa lavagem dos enlatados, passar por água. Particularmente em relação ao atum, ter o cuidado de escolher o atum em água, ao invés do atum em azeite ou do atum em óleo, porque esse atum em óleo ou em azeite vem realmente embebido naquela gordura, mesmo que o azeite seja um bocadinho mais saudável do que o óleo, não deixa de ser gordura que está ali, e é preferível optarmos pelo atum em natural ou pelo atum em água e depois adicionarmos a gordura que acharmos conveniente. Exatamente. Olha, temos aqui uma pergunta da Mariana. Talvez pudessem esclarecer um pouco o mito que existe sobre o consumo de hidratos ao jantar. Quem é que quer responder? Eu posso começar, depois se vocês quiserem acrescentar. Então, acho que há muito a dizer sobre este tema, não é? Os hidratos acabam por ter aqui um papel um bocadinho negro, pintam-lhes um papel um bocadinho negro a nível da alimentação, principalmente nas questões de emagrecimento, que acabam por ser o aspecto em que se fala mais do controle alimentar. Mas, na verdade, os hidratos de carbono, os alimentos ricos em hidratos de carbono, sendo eles principalmente o que estamos a falar, o que a Mariana está a falar, provavelmente o arroz, a batata, a massa, que tantas vezes são excluídos das refeições principais e principalmente do jantar, eles são alimentos que nos fornecem uma boa quantidade de energia, é certo. Daí este papel negro com que os pintam. Mas também são os alimentos que, se repararmos, constituem o maior grupo da roda dos alimentos. Eu falava há pouco na roda dos alimentos, e se pensarmos na roda dos alimentos, é esse grupo dos cereais, derivados e tubérculos, que constitui o maior grupo da roda dos alimentos. Isto porque realmente eles fornecem a energia que nós precisamos para as atividades do nosso dia-a-dia, até para o nosso cérebro se manter ativo, e são extremamente necessários. Agora, devemos sim optar o máximo possível por hidratos de carbono complexos e deixar um bocadinho de parte aqueles que são mais refinados. Portanto, optando pelos hidratos de carbono complexos, devem estar presentes ao jantar, porque se não os consumirmos, depois podemos ter consequências posteriormente. Fazem parte de uma refeição equilibrada. Não sei se querem acrescentar. A minha opinião é exatamente essa. Eu acho que é importante termos aqui alguma consciência que os hidratos de carbono à noite ou mesmo nessa altura do dia não são o bicho-papão, porque se nós olharmos para a escala de alimentos, como a Juliana disse muito bem, é das fatias maiores, portanto, devemos realmente ter aqui algum consumo de hidratos de carbono. Agora, à noite, se nós comemos hidratos de carbono à noite, não significa que vamos aumentar de peso, vamos aumentar de peso mais, aliás, não é? Então, o que é importante? Fazer várias refeições ao dia, podem incluir hidratos de carbono, proteína ou lípidos, mas se calhar nós, ao retirarmos os hidratos de carbono à noite, se calhar fazemos outros disparates. Se calhar vamos comer um pequeno depois da refeição. Então, se calhar não vamos tirar esses hidratos de carbono à noite, ou então podemos comer um pouco menos, não é? Mas se calhar, se os comermos, não vamos fazer essa asneira. Pois compensa-se. A tendência é compensar posteriormente com outro tipo de alimentos. E às vezes estamos a prejudicar-nos numa refeição e a retirar hidratos de carbono que até são complexos e que até são mais completos, para depois substituir por hidratos de carbono simples e um pouco mais, mesmo açúcares mais refinados, não é? Exatamente. Não raras as vezes ouvimos as pessoas dizer: eu não como arroz, nem massa, nem batata ao jantar. Mas depois, antes de dormir, parece que tenho aqui um ratito e vou ter que comer qualquer coisa. E principalmente para as crianças, sendo aqui esta conversa mais direcionada, o nosso público-alvo acabam por ser as crianças,
são um componente essencial, devem mesmo estar presentes em todas as refeições. Portanto, não retirar os hidratos de carbono nem do almoço nem do jantar das crianças, dar-lhes aqui a refeição completa. Já agora deixem-me acrescentar a minha opinião, que vai exatamente em contra aquilo que vocês falaram. Mais do que o horário em que se consomem os hidratos de carbono, devemos nos preocupar com a sua qualidade, ou seja, se são hidratos de carbono complexos, a quantidade que têm em termos de fibras ou em termos de riqueza nutricional, porque se formos a cortar todos os hidratos de carbono a partir de certa hora, não vamos ingerir, por exemplo, fruta, não vamos ingerir, se calhar, leguminosas, ou seja, estamos a excluir alimentos que têm uma riqueza nutricional muito grande apenas porque têm aquela característica de serem ricos em hidratos de carbono. E, por outro lado, tem a ver com a quantidade. Porque assim, se ao longo do dia a pessoa ingere X quantidade de hidratos de carbono e não ingere a partir daquela hora, porque não, no fundo, fasear mais essa quantidade ao longo do dia e assim já consegue manter, em termos de saciedade, mais constante ao longo do dia. Pronto, é um bocadinho nesse sentido. Mas lá está, se calhar para algumas pessoas pode funcionar melhor do que para outras. Acho que também é importante ter essa flexibilidade, por assim dizer. Também temos que ter em conta aqui a questão do exercício físico. Quem faz exercício físico aliás, não deve retirar os hidratos de carbono de forma alguma. Portanto, cada pessoa pode reagir de maneira diferente, portanto, não vamos em modas, porque infelizmente na nutrição há muitas modas e muitos mitos, portanto, tentar fazer uma alimentação equilibrada, variada, de acordo com a forma dos alimentos. Certo. Bem, não atingimos ainda o nosso limite da 1h30, mas não havendo mais questões, íamos só pedir que então acabamos de colocar no chat o questionário de satisfação. Pedimos então que percam 2 minutos a preencher e que nos deem a vossa opinião acerca desta conversa. Todas as opiniões serão bem-vindas. E podem dar neste link que está então uma pergunta, portanto podem podem dar sugestões para os próximos webinars. Exatamente. E também neste link ir-vos a ser solicitado que preencham o vosso e-mail para depois enviarmos então o certificado de participação nesta conversa e um pequeno resumo com algumas dicas que nós fomos dando aqui ao longo da conversa. Não sei se surgiu aqui mais alguma questão. Gostávamos de saber se fomos esclarecedoras. Está aqui uma questão. Queria saber estratégias da Lúcia. Queria saber estratégias para que a minha filha comece a comer legumes e vegetais. Uma questão muito pertinente. Então, tem que dar o pontapé de saída. Estratégias. Posso começar? Podemos dar o exemplo de colorir mais os pratos, ou então fazer desenhos com a comida, a fazer animais, a fazer caras, qualquer coisa que seja mais chamativo para as crianças e que inclua então os legumes, as leguminosas. Acho que é uma boa maneira de incentivar as crianças a comer legumes. Eu acho que envolver, como falámos hoje, envolver também no planeamento das refeições e na própria confecção. Desde o planeamento, acho que é importante, porque muitas vezes as crianças não percebem porque é que têm que comer aquilo. Então, mas porque é que eu tenho que comer? E se as envolvemos logo no planeamento e lhes apresentarmos os alimentos, não é? Como a Marta dizia, o que é isto, sabes? O que é isto? E ver o alimento inteiro e em cru, e preparar o próprio alimento, cortar, tentar também pegar, talvez trabalhar mais ou insistir mais num alimento
de cada vez, eu diria, quase como se faz na introdução alimentar, mas testar o mesmo alimento confeccionado de várias formas diferentes, porque muitas vezes as crianças têm a tendência para dizer não gosto e rejeitar logo à partida um determinado alimento. Mas esse alimento pode ser oferecido de formas diferentes e nós podemos dar o exemplo à criança, a batata frita é diferente da batata cozida. Não é? Portanto, não podem dizer que não gostam de brócolos cozidos, vamos tentar experimentar os brócolos de outras formas, gratinados, em puré, existe até dá para fazer almôndegas de brócolos e queijo, portanto temos aqui muitas opções e dar à criança também, mostrar que o mesmo alimento pode ser consumido de formas diferentes, pode ser uma forma de levarmos a consumir ou a abrir um bocadinho os horizontes para aceitar esse alimento. Exatamente. Eu acrescentava apenas que nessa questão do planeamento também pode ser dada à criança a oportunidade de escolher. Ou seja, não estou a dizer escolher, provar ou incluir na emenda ou não incluir, mas sim oferecer, ok, então aqui vamos ter que pôr um artigo, vamos colocar brócolis ou vamos colocar couve de Bruxelas. Pronto, e aí a criança, dando um leque limitado de opções, poderá escolher e vai se sentir uma parte integrante de todo aquele processo, da preparação da refeição, e vai se sentir um bocadinho, eventualmente, mais motivada a experimentar. Portanto, pode ajudar um conjunto destas sugestões. Até porque, na verdade, dessa forma que tu estás a sugerir, não se vai obrigar a criança, ou não se vai impor aquele alimento à criança. Na verdade, foi ela que escolheu. Portanto, quando esse alimento aparecer à mesa ou quando se estiver a preparar, pode-se utilizar o argumento, então, mas até foste tu que disseste para nós fazermos isto. E podemos utilizar essa estratégia porque foi realmente uma escolha da criança. Nós só condicionamos um bocadinho a escolha dela, mas é uma estratégia que podemos utilizar. Exatamente. Exatamente. Temos então aqui 3 estratégias. E esta última que funciona na questão da sobremesa. Estou-me agora aqui a lembrar. Se perguntarmos à criança, então o que é que queres para a sobremesa? Naturalmente, se calhar vai escolher um doce ou uma guloseima. Mas se dissermos, olha, para a sobremesa temos maçã, pera e tangerina. Qual é que tu queres? Pronto, fica limitada, vai ter sobremesa, que é a fruta, ou seja, não vai pedir depois um doce, ou não vai ter legitimidade para pedir um doce, mas vais ter dentro daquele leque uma oportunidade de escolha. Sim, nos refeitórios escolares, agora partilhando um bocadinho essa experiência, isso acontece muitas vezes. As auxiliares mencionam que há crianças que dizem que não querem fruta. Chegam ao fim da refeição do prato e dizem que não querem a fruta. E uma sugestão, inclusivamente, que a nossa colega psicóloga do município partilhou nas formações que nós temos com as assistentes operacionais, foi dizer, não é perguntar queres maçã, é queres maçã inteira ou queres cortada? Ele vai ter uma hipótese de escolha, ou escolhe que quer inteira ou quer que ela a corte em fatias, mas vai ter que comer a maçã, não é? Mas para a criança tem a hipótese de escolha. E neste caso, ou vai comer, não é? Mas estamos-lhe a dar o poder de decisão, pelo menos é assim que ela se sente. E isso é bom para nós também, dar-lhe essa autonomia e essa capacidade de decisão. Estou aqui a ver se há mais questões. Não. Eu penso que, não havendo mais questões, agradecemos então que respondam ao questionário, que utilizem um bocadinho do vosso tempo também para nos ajudar a melhorar. Partilhem se gostaram do método expositivo ou não expositivo que nós utilizamos, porque nós optámos por simplesmente conversar, ou se acham que ajudava, se tivéssemos um suporte visual a acompanhar-nos, deem esse tipo de sugestões e esperemos poder contar convosco na nossa próxima conversa, que é de hoje a uma semana, certo? Dia 25 às 18 horas. Dia 25 às 18 horas, novamente. Penso que nos podemos então despedir. Acho que sim. Acho que sim. Então, muito obrigada a todos. Obrigada. E até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Tarde, ainda é dia. Obrigada.
Obrigada, boa tarde.